Mas, né, por outro lado, como a gente entende também, certas coisas não passam batido, né? Nosso olhar é mais detalhista. Regularização fundiária é outro assunto fantástico, né? Principalmente, né, ela é aplicável a muitas outras coisas, mas principalmente para loteamentos irregulares. A Lei 6766 de 79 tinha um artigo que cuidava da regularização fundiária. Antes de 2009, eles já começaram a formar um arcabouço legislativo para cuidar disso, porque antes era feito perante o juiz. Em 2009 saiu a Lei 11977, que trouxe a Minha Casa Minha Vida, é um capítulo, trouxe um capítulo de registro eletrônico, então já o comando para o registro se tornar eletrônico vem desde 2009, e trouxe também a situação da regularização fundiária, que não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, começou em 2009, regularização fundiária urbana. Ela tinha algumas limitações, principalmente com relação à titulação das pessoas, e isso foi resolvido agora, no ano passado, com a Lei 13465, com o provimento da Corregedoria do fim do ano, que pretende facilitar muita coisa. Na Lei 11977, o ator principal passou a ser o cartório, e na Lei 13465, o ator principal passou a ser a prefeitura. A prefeitura é que manda na regularização fundiária, tudo passa por ela. E o último assunto, também fantástico, dos advogados, e esse sim, né, porque é participação obrigatória de advogado, é a situação da usucapião extrajudicial, né, que já existia desde a Lei 11977, mas de uma forma bem diferente do que acontece no judicial, né? A usucapião típica do juiz mesmo, ela veio para o extrajudicial com o Código de Processo Civil novo de 2015, mas naquela época precisava da anuência do proprietário. E aí inviabilizou, praticamente ninguém conseguiu fazer. Com a Lei 13465, eles consertaram esse probleminha, trouxeram algumas outras novidades, e aí hoje você não precisa mais de anuência expressa de ninguém. Você notifica as pessoas, tem que notificar ainda, porém o silêncio é tido como consentimento. E no fim do ano o CNJ criou o provimento 65, que é mais importante do que a lei, que é mais importante do que o provimento, do que a Lei 13465. O provimento 65 é incrível, facilita muito. Então, quem quiser trabalhar com usucapião extrajudicial tem que estudar o provimento 65 de frente para trás e de trás para frente. Ele é muito bom. Quem quiser se atualizar com essas coisas próprias de registro de imóveis, eu sugiro que curta a nossa página do Face, que volta e meia a gente vai colocando o filé, a coisa mais legal de cada legislação ali para facilitar a vida de todo mundo. Então, esse provimento tem 3 itens lá que são fantásticos. Está lá na nossa timeline do Facebook, não vou gastar tempo com isso hoje aqui. Então, esse é o histórico da legislação do registro de imóveis e dos registros públicos. Lembrando que a Lei 6.015 trata de registros, não vai tratar de coisas de tabelião, nem de notas, nem de protesto. Pode seguir. Então, voltando ao tema mesmo, matrícula e transição. O que é essa história? Para que serve isso? Será que isso é realmente importante? Qual a diferença de matrícula e transcrição? Como que eu vou descrever o imóvel na hora que eu estiver fazendo minha peça? Lá o meu inventário, tem aquele monte de ato, e afinal das contas, qual que é o imóvel? Como é que ele é? Qual que é a descrição? Afinal, quem que é o proprietário? Tem um monte de gente lá. Eu posso lavrar uma escritura, eu posso fazer o inventário de um imóvel que está transcrito e não tem matrícula? Tudo bem? Fica a pergunta. Quando a transcrição não possibilita a abertura de matrícula? Sempre que o imóvel... Então, primeiro, a resposta para a pergunta anterior. Tudo bem. Imóvel transcrito é 100%, ok, você pode fazer qualquer ato com ele. Mas nem sempre vai dar certo. Porque se ele tiver uma descrição muito ruim, ele não consegue fazer o salto do sistema de transcrição. Opa, morreu. Troca de microfone. Troca de microfone.
Então, se o imóvel estiver mal descrito, ele não consegue fazer o salto de um sistema para o outro, porque o sistema de matrícula exige boa descrição. Uma das características que a gente vai ver da matrícula é a especialidade objetiva. Se o imóvel não está minimamente bem descrito, eu não consigo abrir a matrícula. Então, quando você pegar esse imóvel transcrito com a descrição horrível, que aí vai confrontar com a cerca, com a árvore e com gente, né? Que aí você nem sabe mais quem são aquelas pessoas, não tem área, falta medida perimetral, de repente você não sabe quais são as medidas. Infelizmente, esse vai ser um problema. Para você conseguir utilizar essa transcrição, você vai ter que retificar. Tem que retificar a transcrição. Outra situação também que complica é quando você tem uma transcrição, sei lá, lá em 1930, fez o inventário da pessoa, cada um ganhou um sexto. E aí cada herdeiro transcreveu lá a partilha, então tem uma transcrição de um sexto para cada herdeiro. Aí você encontra um sexto do imóvel e os outros 5 sextos. Você tem que procurar, senão não tem jeito de abrir matrícula, porque eu não sei quem são todos os proprietários. Necessariamente, não. Realmente, se você faz uma busca heróica e não consegue, há situações que a gente consegue superar isso aí, né? Mas, resumindo a história, há situações que a transcrição não vai permitir a abertura de matrícula, mas são situações esporádicas, não é o mais comum. Em geral, a descrição, a gente faz o máximo para aproveitar a descrição da transcrição. E aí a dica é, copia a transcrição. Copia, não inova. Não inova. Você sabe a descrição como é hoje, mas se você não fez a retificação, não tem como você colocar a descrição atualizada. Copia a transcrição, que aí vai dar tudo certo. Vamos lá. Então eu falei das duas situações. Se a descrição é péssima, não dá para abrir matrícula. Se falta ponto de amarração, se aquele imóvel você lê e ele pode estar no começo da rua, no fim da rua, até em outra cidade, ele flutua. Aquela descrição cabe em qualquer lugar. Esse imóvel não dá para abrir matrícula. E outra situação é dessa que você não consegue achar todos os proprietários, né? Pode seguir. Então, para a gente se inspirar com esse aprendizado, vamos ver a importância do registro. O registro é uma coisa, pelo menos no Brasil, fantástica. Nós temos um sistema forte, seguro, se bem utilizado, barato. Para conseguir informação no Brasil, você paga R$50 na certidão, ou 1/3 do preço. Com a visualização, você tem toda a informação do imóvel. Então, é um sistema bom, se bem utilizado. A gente muda a cultura aqui da comarca. Para utilizar bem o registro, é muito tranquilo fazer transação imobiliária. Então, vamos ver por quê. O Código Civil, no artigo 1227, ele prevê o seguinte: os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código. Então, o direito ele só se adquire com registro. No Código Civil anterior, era formas de aquisição de propriedade, transcrição. No Código Civil 16, transcrição. Se for para bem imóvel, tradição. Então, bem imóvel você adquiria quando a pessoa colocava na sua mão, tradição. O bem imóvel quando era transcrito. Se você transcrevia o título, você adquiria a propriedade. Na nova sistemática, o nome é registro. Então, você adquire a propriedade com o registro. Atos entre vivos. Por quê? Mortis causa? Não. Você adquire, pelo princípio da Cesine, você adquire com a morte. Beleza, morreu, é seu, do herdeiro. Só que resolve? Resolve alguma coisa? Na prática, não resolve nada ser do herdeiro. Ele pode fazer uma cessão de herança, ok? Mas ele não tem a disponibilidade. Para ele vender aquele imóvel, primeiro ele tem que fazer partilha e registrar essa partilha. Senão ele não consegue o quê? Transmitir o imóvel. Então, quer dizer, ele tem, não adianta. Outras situações que você não depende de registro, uso capião. Uso capião, você está lá, posse mansa e pacífica, por um determinado tempo, pronto, o imóvel é seu.
Está resolvido? Não está. Tem que, né, fazer a ação, declarar o usucapião, ou ir para o cartório, fazer lá o procedimento de usucapião, para ter o nome do atual proprietário na matrícula. Só então ele pode dispor. Porque, né, o que adianta ter o direito e ninguém saber que o direito é seu? O cartório serve para publicidade de direitos imobiliários. Então, outra situação também, que é mais facilitada no cartório, além do usucapião, que é a aquisição originária, é a desapropriação. Também a aquisição originária. Então, a gente não vai preocupar de quem era o imóvel. Tanto na usucapião quanto na desapropriação, para fazer o registro é mais fácil, porque você não fica preocupando com a descrição anterior nem com o proprietário anterior. 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Praticamente repetiu. Então, novamente, entre vivos com registro. A transferência. Por quê? Ali o registro é constitutivo. Sem o registro, fiz a escritura. O imóvel é meu? Não. Tem um acordo de vontades, é direito obrigacional. Mas o imóvel já é meu? Não. O registro é constitutivo. Se não registrar, não é dono. Para transações entre vivos. Né? Mortis causa, o registro é declaratório. Eu preciso dele. Só que ele só declara. Né? A transmissão se deu lá atrás. Eu preciso do registro para disponibilidade. E aí vem o parágrafo 1º, incrível. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Fiz a escritura, não registrei. Então, enquanto eu não registro, o vendedor é tido como dono. Enquanto eu não registro, o vendedor é tido como dono. Isso causa problema, muito problema. Então eu tenho visto que quando você faz uma escritura de compra e venda, é direito e dever dos dois registrarem. Porque é ruim não registrar tanto para o comprador quanto para o vendedor. Porque o vendedor, a gente vê lá muito, e aqui nós temos representantes aí da área fiscal da prefeitura. O que acontece? A pessoa compra o imóvel, para de pagar o IPTU, não paga por alguma razão, a prefeitura vai cobrar de quem? De quem tem o nome na matrícula. Ele é responsável pela dívida do imóvel. Se essa pessoa, que era o vendedor, começa a ter problemas financeiros, aí, sai uma penhora, vai lá e penhora o bem. Então, aquele que adquiriu o imóvel e não registrou, vai ter problema. Então, o registro, os cartórios em geral, servem para prevenir litígio. Você paga aquele valor do registro para não ter dor de cabeça, dormir tranquilo. Porque, claro, pode ser que nada aconteça se você não registrar. Pode ser. Você vai registrar daqui 30 anos e está tudo certo. Pode acontecer. Ou não. Principalmente vai dar problema na hora que morre. Não? O falecimento é um momento bem importante, delicado, que em geral aí dá problema. Se você fica com o título muito tempo sem registrar, na hora do registro rege o princípio tempus regit actum, ou seja, as normas, a legislação aplicável vai ser a do momento do registro. Então, se por alguma razão a legislação estiver mais exigente, você não vai conseguir registrar o título. De repente, se daqui 10 anos exigirem descrição georreferenciada para imóvel urbano, e você está com a escritura lá na gaveta, vai tentar registrar, não vai conseguir. Isso é muito importante. Então, enquanto não registra o título, o vendedor é tido como dono. Porém, olha o que diz o outro. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono. Registrei. Compra e venda nula. Usaram procuração falsa, houve coação, erro, dolo, qualquer coisa, simulação, negócio nulo, mas já foi registrado, ele tinha aparência de válido, foi registrado. Enquanto não cancelar o registro, aquela pessoa que adquiriu é tida como dona. Ou seja, o registro tem muita força, é extremamente importante registrar.
Artigo 69. E aí, o registro é obrigatório ou não no Brasil? A gente sempre acha que o registro é opcional. Mas a lei traz claramente que é obrigatório. Todos os atos enumerados no artigo 67, que são os atos de registro, são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel. Então o registro é obrigatório. O problema é, e aí, qual que é a penalidade? Se eu não registro, o que acontece? Como não existe uma penalidade clara, o registro se torna um ônus. Se eu quiser me beneficiar das vantagens do registro, tudo bem, registrei e me beneficio. Se eu não quiser me beneficiar das vantagens do registro, eu pago o risco, né? Então o registro se torna um ônus pesado, né? Principalmente depois de 2015, em que a legislação trouxe o princípio da concentração. Esse princípio da concentração, ele diz o seguinte: vamos procurar trazer para a matrícula todos os eventos relacionados ao imóvel, para que a pessoa não tenha que sair pesquisando nada fora. Com uma certidão da matrícula, ela sabe tudo sobre o imóvel. É assim plenamente hoje no Brasil? Não. A matrícula traz aí 90% de situações, mas a prudência manda que na compra do imóvel você tome algumas precauções extras. Porém, com relação a títulos judiciais, a partir de fevereiro de 2017, se eles não têm uma notícia na matrícula, o adquirente é tido como de boa-fé, ponto final. Certamente vocês como advogados vão encontrar, né, vão querer impugnar isso. Mas assim, pela legislação tranquila, uma leitura, a primeira leitura da lei, essa é o que está valendo hoje. Então, se você tem uma execução, a penhora, penhorou, vai lá e corre e averba a penhora. Se você tem uma ação que possa levar o devedor à insolvência, você deve pedir ao juiz que emita uma certidão e você vai averbar aquilo no imóvel. E é baratinho, é tipo R$20. Você garante que qualquer um que compre imóvel não esteja de boa fé. Você quebra a boa fé ali. Agora, se nenhuma informação estiver na matrícula, aí você vai ter dor de cabeça para tentar provar a má fé. Pode seguir. E olha só, saber sobre essas situações das características da matrícula é muito importante, inclusive para títulos judiciais. Ah, o juiz mandou, tem que registrar. Não é bem assim. A lei, a própria lei, que manda até no juiz, prevê no artigo 225 que todos os títulos, então tabeliães, escrivães e juízes, devem respeitar, ao elaborar o título, aquelas características, ou seja, descrever bem o imóvel. Então, quando você for fazer qualquer ato relacionado a imóvel, você tem que descrever. Vamos ler juntos aqui. Tem que colar. Então, as partes têm que indicar com precisão os característicos das confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar, do logradouro, em que quadra e a que distanciamento da edificação da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Certidão do registro imobiliário é uma coisa assim, que tem que passar a fazer mais parte da cultura dos trâmites judiciais. Quantas ações que terminam e não levam a nada, simplesmente porque a pessoa não levou a matrícula atualizada para o juiz. Principalmente em adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória, apesar de ser uma ação judicial, o juiz ali funciona apenas substituindo a vontade do transmitente. Então ele não atua com força de império, não, é uma ordem, o cartório não tem que respeitar, assim, a gente vai qualificar aquilo como se fosse uma escritura, certo? Então, principalmente a adjudicação compulsória, é muito importante verificar se a matrícula está no nome do compromitente, se ele que transmitiu. Às vezes a pessoa é cessionária, e aí houve um compromisso, eu me comprometi na compra, então compromisso de compra e venda, e eu já cedi para alguém. Então aquele cessionário, ele entra com a adjudicação contra mim.
Ah, mas eu não sou proprietário ainda. Às vezes eu nem registrei meu compromisso. Então o juiz pode dar adjudicação, mas adjudicou os direitos. A propriedade não. Se não chama o proprietário para a ação, aquela ação não vai virar nada. Né? Então, essa situação de trazer a matrícula autorizada para o processo é super importante. E respeitar a descrição. Uso campeão. Não adianta você chegar e falar assim, ah, ganhou uso campeão do imóvel da matrícula número tal. E isso tem uma razão prática muito simples. Se você coloca só o número da matrícula, todo mundo pode errar um número. Então, de repente, você vai ter uso campeão do imóvel errado. Então, é muito importante que, além do número, haja um mínimo de descrição, que a Lei 7433 prevê para imóveis urbanos, um mínimo de descrição para a gente confrontar. Espera aí, o imóvel é aquele mesmo? Então, isso é bem importante. Então, esse artigo 225 é alguma coisa que tem que ser observada, da Lei 6.015. Pode seguir. Então, vamos lá. Conceitos, transcrição. Que história é essa? Então, transcrição é aquilo que vigeu antes de 1976. Transcrição vem do verbo transcrever. E aí a gente vai ter também a tal da inscrição. E as acepções das palavras, elas têm duas principais. Primeiro, transcrever é copiar. Copiar tudo. Transcrever. Então, se eu tinha que transcrever uma escritura, eu copiava a escritura. Inscrição, nesse sentido, nessa primeira acepção, a inscrição é a cópia resumida. Cópia resumida, não vou copiar tudo. Vou pegar os elementos principais, então a inscrição seria a cópia resumida. Isso é um sentido. Tem um segundo sentido. Transcrição, ela servia para transmissão de propriedade. Eu transcrevia quando eu estava transmitindo propriedade. Quando eu transmitia outros direitos reais, o nome técnico era inscrição. Inclusive o livro no qual você fazia o ato era diferente. Transcrição, livro 3. Inscrição, livro 4. E era muito importante você saber essa diferença. Isso influencia o livro que você ia fazer o ato, né? E estava lá na lei. A lei previa, então, devem ser transcritos isso. Devem ser inscritos isso. E depois, nós tínhamos a tal da averbação. Então, a transcrição e a inscrição serviam para constituir, modificar direitos, transmitir direitos ou a própria propriedade. Já a averbação, ela servia para atualizar elementos dessa transcrição ou dessa inscrição. Ah, o imóvel mudou o nome da rua. É um elemento. Eu vou lá e averbo o nome da rua novo. Ah, o cara era casado, era solteiro e hoje é casado. Averbação. Então a averbação faz operações de menor importância. Agora, transmitiu a propriedade. Aí era transcrição. Certo. Aí, em 1976, diminuiu um pouco essa complicação.